Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem animados e dispostos a aprender neste momento um pouquinho mais sobre direito constitucional. Essa matéria que é considerada tão complexa e tão difícil, mas que eu considero ela uma matéria elementar no curso de direito. E não por isso ela é colocada no início do curso. Vejam só, assim que vocês ingressam no curso de direito, vocês são introduzidos a todo um universo de leis, códigos, normas, doutrinas que vão dizer aí, que vão estudar como a sociedade se regulamenta, se normatiza, como que ela se organiza. O direito constitucional tem por objeto estudar a Constituição, que nada mais é do que essa lei maior que vai dizer justamente como a sociedade deve se organizar, como o Estado deve se organizar e quais os direitos que essa sociedade civil, que esse povo possui. Estamos falando aí dos direitos fundamentais que vocês já devem ter ouvido falar. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos pegar desses temas para conseguirmos aí destrinchar um pouco mais e introduzi-los nesse mundo que é o de estudo no direito constitucional. A aula de hoje vai falar, né, vamos abordar na aula de hoje o tema da organização do Estado. E por que esse tema, professor? Dentre todos os tantos outros aí que nós poderíamos estar estudando. Eu acredito que a partir do momento em que nós identificamos como o Estado, que é essa instituição aí que é difícil de explicar o que é, né? Como o Estado se organiza a partir do texto constitucional, nos facilita a exercer tanto a nossa cidadania, os nossos direitos, quanto cobrar, né, dos nossos representantes aí uma efetivação de todos esses direitos que estão previstos aí na nossa Constituição. Então, conhecer a forma como o Estado se organiza é também uma forma de exercer a nossa cidadania. E neste momento de eleições, né, quem sabe não seja o momento também de nós aprendermos um pouquinho mais sobre a forma como o nosso Estado se organiza. Pois bem, meus amigos, então a aula de hoje será breve, tá? Vamos falar sobre a organização do Estado e eu gostaria de dividir a aula de hoje em talvez dois momentos principais. Primeiro, compreender como surge essa figura do Estado. E no segundo momento, compreender como ela está organizada na Constituição. Afinal de contas, o que são os poderes, o que são competências, como que o judiciário se organiza. Vamos tentar abordar esses assuntos na aula de hoje. Tudo bem? Ok. Vamos iniciar então compreendendo como que a gente define a existência numa sociedade de um Estado. Vejam vocês, nós nascemos e o mundo já está lá, já está colocado para nós vivermos neste mundo organizado da maneira como está. A partir do momento que nós nascemos, aí o futuro nos dirá como será. Mas quando nós somos colocados neste mundo, nós já estamos identificados dentro de uma estruturação. Pois bem, eu gostaria agora de imaginarmos um momento dessa sociedade onde não existia essa organização como nós a reconhecemos hoje. Pensem vocês naquilo que nós podemos chamar de, conceitualmente, como uma nação se formando, que é aquele povo, né, aquelas pessoas que se identificam com tradições culturais, com uma língua, com cultura, com laços familiares, enfim, uma série de identidades que os une a partir de um vínculo que se chama, vamos colocar dessa forma, uma nação. Essa nação, no princípio, ela não estaria organizada, estruturada, com definição de quem tem poder sobre quem, em qual momento, quem resolve conflitos, quem vai decidir tomar as decisões principais sobre esta nação. Neste momento, esta nação se reúne e toma entre todos ali, vamos dizer assim, simbolicamente, uma decisão política, uma decisão fundamental, que é colocar num papel, para essa situação nossa será uma Constituição escrita, um amontoado de regras que vão dizer como esta nação se estrutura e quem tem poderes de decisão nessa nação. Neste momento em que essa nação se reúne
toma essa decisão e define essas leis, essas normas, por escrito ou não, mas no nosso caso vai ser por escrito, para podermos compreender o que significa tudo isso, nasce o Estado. O Estado, portanto, nasce desta decisão política em estruturar como será desenvolvido e como será tomado, aliás, como será tomada as decisões e como será exercido o poder. Então vejam só, se há algo que nós temos que ler para compreender quem exerce o poder e quem toma as decisões, é esse documento, que nada mais é a Constituição. Trazendo para os dias de hoje e tirando essa ideia de uma história. Essa nação que toma essa decisão política é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. O documento que é forjado ali é essa Constituição, que inaugura todo um sistema jurídico novo. Portanto, meus amigos, relembrando aquilo que nós havíamos falado no começo da aula, o direito constitucional é complexo, mas ele também é colocado no começo do curso porque é a partir dele que todos os outros ramos vão ser, os ramos do direito vão ali ser estruturados. O direito do trabalho tem que ter ligação com o direito constitucional. O direito penal, poxa vida, muito mais ligação ainda das garantias individuais. O direito tributário tem que ter ligação com o direito constitucional. O direito civil, ligação com o direito constitucional. Por isso é uma matéria basilar, mas ao mesmo tempo extremamente complexa. Então vejam, pessoal, quando aquela nação coloca nessa Constituição como o Estado se organiza, tem duas coisas principais que acontecem. A primeira delas, nós já estamos falando sobre isso. O Estado se organiza, define quem tem o poder de decidir. Uma segunda coisa também acontece, define quais são os direitos e garantias fundamentais dessa nação que não está exercendo diretamente o poder que está agora atrelado ao Estado. Ótimo, temos então organização do Estado e direitos fundamentais colocados nesta Constituição. Vamos pensar agora, e aí nós vamos para o segundo momento da nossa aula, como que essa relação pode ser estabelecida a partir do momento em que o poder passa a ser também exercido. Vamos começar pensando nessa estruturação do Estado. Se foi definido como Estado é estruturado, foi dado poderes para esse Estado, funções para esse Estado. E nós conhecemos que são três principais: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Isso nós acabamos aprendendo com o nosso cotidiano. O Poder Executivo, nós sabemos que é atribuído a esse poder, lá naquela decisão política que nós falamos, a função de administrar. Muitos pensam que o Poder Executivo, se eu estivesse na aula com vocês, eu ia fazer a pergunta: o que o Poder Executivo faz? Vocês iam falar: cumpre as leis. Mas é muito mais do que isso. O Poder Executivo exerce uma função administrativa para administrar não só todo esse aparato do Estado, mas também para garantir serviços públicos. Vocês se lembram quando eu falei que a sociedade também ganha direitos naquela Constituição? Pois bem, o Poder Executivo, além de organizar esse Estado, é o responsável por garantir a execução desses direitos fundamentais através de serviços públicos e políticas públicas. Ótimo! Vamos ver agora o segundo poder, que é o Poder Legislativo. Nós sabemos, e aí o nome já nos indica, que a função do Poder Legislativo é legislar, criar normas. Ótimo! Perfeito! E esse poder legislativo, ele se organiza a partir de todas, vamos dizer assim, a partir das duas, lembre-se que nós colocamos no início da aula, organização do Estado e concessão de direitos individuais, garantias individuais e fundamentais para a população. O Poder Legislativo, ele também reproduz essas duas visões. Nós temos como grande representante do Poder Legislativo o Congresso Nacional. O Congresso Nacional no Brasil é constituído por duas casas. Vocês já devem ter visto a imagem de uma abóboda para cima e uma abóboda para baixo. Um é a Câmara dos Deputados, que representa justamente o povo. O outro é o Senado Federal, que representam os estados federais, os estados federados, que se juntam para formar essa nação. Então vejam, nessas duas casas que juntas compõem o Congresso Nacional, no âmbito federal, é que estão exercidas as funções de legislar, criar leis federais. Mas também no âmbito estadual, nós temos
poder legislativo, que são as assembleias legislativas. Igualmente, nos municípios, o poder legislativo é exercido pelas, vocês devem saber já, câmaras municipais. Ótimo, perfeito. Agora falta o terceiro poder, que é o poder judiciário. O poder judiciário é dado a ele a função de resolver conflitos. Agora vou ensinar para vocês uma palavrinha nova, que é uma palavra que vocês vão usar muito no curso de Direito, e ainda que vocês não façam o curso, é importante vocês saberem, para que vocês falem entre os amigos e parentes, ou quando tiverem que entrar numa ação na justiça, falem essa palavra que vocês vão achar que vocês conhecem o assunto. O Poder Judiciário exerce a função da tutela jurisdicional. Olha que coisa linda. Tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional é o exercício desse poder que é dado ao Poder Judiciário, dessa função que é dada ao Poder Judiciário de resolver conflitos, de aplicar a lei ao caso concreto e, a partir dessa disputa, desse conflito, apresentar uma solução. O Poder Judiciário ele está estruturado também em diversas esferas. E é comum nós falarmos em graus de jurisdição. Viram como aquela palavrinha é importante? A tutela jurisdicional se estrutura, é organizada a partir de graus de jurisdição. Se eu tivesse em sala de aula com vocês, eu ia perguntar: pessoal, moçada, quantos graus de jurisdição nós temos? E vocês iam contar nos dedos. Juiz, tribunal, tal. 3, professor. 4, professor, se vocês pensarem no STF. Isso, pessoal, não é correto. Mais uma coisa que vocês vão aprender na aula de hoje. Quando a gente fala em graus no Poder Judiciário, o correto é falar 2 graus de jurisdição. Olha que bonito, 2 graus de jurisdição. E quais seriam esses 2 graus? Primeiramente, os juízes, que estão nas comarcas, que são as cidades, que estão ali pertinho de nós para resolvermos nossos problemas. Depois, caso nós tenhamos alguma decisão que não é favorável para nós, nós temos direito, lá novamente, direitos fundamentais, ao duplo grau de jurisdição, que é colocar para mais um outro juiz ver, ou um conjunto de juízes verem, se aquela decisão que foi tomada pelo juiz é correta. Portanto, nós temos um segundo grau. A partir daí, nós não falamos mais em graus, nós falamos em tribunais superiores. E aí vai entrar o STJ, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e todos estes são considerados tribunais superiores, porque eles julgam causas mais específicas. Não estão ali para julgar aquelas causas entre eu e meu vizinho, muitas vezes. Já julgam causas que possuem um maior impacto social e discutem alguma questão relativa específica a algum artigo da lei. Olha que interessante isso. Matéria para nossa aula aqui na faculdade, quando vocês estiverem aqui, nós aprofundarmos mais o que cada um desses tribunais fazem. Vocês devem estar se perguntando: professor, e o STF? Você não falou do STF ainda? É verdade. O STF, Supremo Tribunal Federal, é a instância máxima desse Poder Judiciário, que foi organizado em duplo grau de jurisdição e tribunais superiores. Ao STF cabe julgar alguns recursos que vêm desses tribunais, desse duplo grau de jurisdição que eu falei para vocês, e além disso, cabe também a guarda da Constituição. Porque caso o Poder Legislativo, que nós havíamos falado, elabore uma lei que não está de acordo com a Constituição, o que acontece? O Poder Judiciário tem a função, exerce a tutela jurisdicional dele, vamos dizer assim, o poder de controle de constitucionalidade dele, em falar que esta lei é inconstitucional e tirar ela do nosso ordenamento jurídico. Pessoal, aqui nós estamos chegando ao fim da nossa aula. É breve, realmente é muito breve, o assunto é muito denso. E convido vocês para quiserem assistir uma aula, estão aí convidados. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje? O direito constitucional, apesar de ser complexo, ele é bem fechadinho. Cada coisa está ali no seu devido lugar, porque lá atrás, quando a nossa sociedade tomou aquela decisão em se organizar, foi colocado na Constituição como cada coisa iria funcionar e como o Estado iria se estruturar e como iriam ser garantidos os direitos fundamentais das pessoas, dos cidadãos. Com isso, meus amigos, eu encerro por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha ou outra de novidade.
Contem para os amigos o que vocês aprenderam aí e fica o convite para conhecer a nossa faculdade, conhecer o nosso curso de Direito e certamente vocês vão gostar de ter aulas de Direito Constitucional com o professor Rodolfo. Muito obrigado, nos vemos em breve.